Um dos presos na semana passada pela Polícia Federal diz que o hacker Walter Delgatti se vangloriava por ter invadido o celular do ministro Sérgio Moro. Aquela história, nós já fizemos um paralelo com os pichadores, né? Eles se vangloriam quando eles conseguem pichar, né, um edifício muito alto, um prédio praticamente inacessível. Também com os hackers acontece isso. Em depoimento, Gustavo Santos disse que também teve sua conta invadida pelo amigo. Ele conhece o Delgatti há mais de 10 anos. Amigo invadindo também a conta do amigo. O DJ declarou que Walter disse que gostaria de vender as mensagens para o PT, mas não especificamente para quem. Depois se soube que ele tinha procurado a deputada Manuela Dávila, né, para fazer aí o meio de campo com o jornalista Glenn Greenwald, que está ameaçado de prisão, segundo o presidente da República, aqui no Brasil, não sendo deportado. E Manuela confirmou que repassou o contato, porque soube que havia provas de graves atos ilícitos praticados pelas autoridades de Curitiba. Os 4 presos pela Polícia Federal tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias. Bom, e agora, o que acontece, Pedro? Mais 5 dias? E nesse período, o que é que se pretende? Não, a investigação prossegue para saber exatamente se houve alguma ordem, né, de alguém, se houve pagamento para esse tipo de informação, se foi uma encomenda. Isso precisa ficar esclarecido, né? Até olha, agora... o Delgatti, eu estava falando agora há pouquinho no meu destaque. Ele tem uma reportagem da Camila Matoso e do Reinaldo Turolo Júnior, hoje na Folha de São Paulo, dizendo que ele era conhecido lá em Araraquara como o protagonista daquele filme Vips, lembram? Inspirado na história de um dos golpistas mais conhecidos do país, Marcelo Nascimento da Rocha, vivido no cinema pelo ator Wagner Moura. Exatamente, o golpista do filme sim. Se notabilizou em 2001 ao conceder entrevista para Amaury Júnior, passando-se por Henrique Constantino, filho do fundador da Gol. Ele, por exemplo, lá em Araraquara, o Delgatti, gostava de se vangloriar por supostas conexões na cidade. Já fingiu ser aluno de medicina da USP, o que lhe rendeu uma investigação por uso de documento falso, andava com o extrato bancário de uma conta milionária, que também era falso. Em um dos processos contra ele na justiça, relata-se um caso em que Delgatti alugou um apartamento para hospedagem de forma temporária, utilizando o nome de outra pessoa aqui em Moema, zona sul de São Paulo. Em poucos dias que estava no local, chamou um caminhão de mudança, geladeira, sofá, ar-condicionado, mesa, cadeira, uma televisão de 50 polegadas. Estavam sendo colocados na carreta quando a gerente do condomínio estranhou e chamou a polícia. Ele fugiu quando os agentes chegaram. Mas deixou no apartamento documentos verdadeiros. E aí foi identificado. Em outro episódio, fez compras em lojas de colchões, farmácias e outros lugares com cartão furtado. Ele foi reconhecido por câmeras do estabelecimento. Bom papo, cara de pau, carismático, enrolador, foram algumas das descrições dadas por quem conviveu com Delgatti. O estelionatário é sempre assim, né, Rafael? Ele é um estelionatário clássico, portanto. Um cara simpático. Exatamente. O que falta aqui no caso dele saber é o seguinte: ele atuou nesse episódio para demonstrar poder, como ele gostava de fazer aqui, né? Olha o que eu tenho, eu consegui acesso aos dados do Sérgio Moro, aos dados do Deltan Dallagnol. Ou fez isso amando de alguém que sabia da característica dele, que tinha, inegavelmente, aqui uma habilidade para o crime, para a contravenção. Esse é um ponto bastante importante. Tem um outro ponto bastante importante, que é entender qual é a conexão da ex-deputada, ex-vice-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, com esse episódio. Ela sabia que se tratava de um crime e recomendou ao criminoso que procurasse o jornalista amigo, ou o criminoso disse simplesmente que tinha informações relevantes sobre a Operação Lava Jato e queria publicá-las. A Manuela Dávila ofereceu o telefone celular para a Polícia Federal. Diz que no telefone celular dela tem toda a troca de mensagens com o Delgatti, e ali no telefone eles vão poder ver que o Delgatti ligou e disse: olha, tem informação. Ela falou: informação você passa para o jornalista que eu conheço, e fez a ponte entre o Delgatti e o Glenn Greenwald. Um aspecto importante, a declaração do presidente da República, autoritária, né?
como de praxe do presidente Jair Bolsonaro, ele não tem autoridade para dizer que o Glenn Greenwald vai ser preso aqui no Brasil, primeiro porque ele não manda prender ninguém. Ele é presidente da República. Imagino até que gostaria, né? Dado o perfil do presidente. Mas ele não tem autonomia nem poder para mandar ninguém para cadeia. Mas ele está se baseando na portaria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Que não deixa de ser parte interessada. A portaria né? não diz isso. A portaria, primeiro, não fala em prisão, ela fala em deportação. E, em segundo lugar, a portaria não inclui nas características nada do que fez o Glenn Greenwald até agora, né? Ele não é um criminoso. Ele publicou informações sigilosas. Há muitos outros jornalistas, premiados inclusive no mundo, que publicam informações sigilosas obtidas dessa mesma forma como foi obtida a informação, ou como foram obtidas as informações divulgadas até agora. E um bom tema para discussão esse, hein, Rafael? Eu acho que seria um tema para discussão se a gente descobrisse que o Greenwald comprou as informações. Aí sim. Agora... Bom, nós temos a fala aí tanto do presidente como do Glenn Greenwald. Vamos ouvi-las? Tem nada a ver com o caso, se Glenn, não sei o que aí, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, para evitar um problema desse, né, casa com outro malandro, ou não casa, ou adota a criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o Glenn pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora, não. Bom, o Glenn falou com a Band News FM e disse que o presidente não tem o poder de colocar ninguém na prisão, mas pode pedir, né? Brasil ainda não é uma ditadura e ele não é um ditador, então ele não tem o poder de mandar pessoas na prisão. Para prender alguém, precisa apresentar evidência. Além disso, a teoria que ele tem, que eu casei com o meu marido e que nós adotamos 2 filhos para manipular a lei, para ser proteção contra a deportação, é uma teoria totalmente insana. Outro dia eu comentei isso aí, né, à margem desse caso, que o Davi Miranda, na tribuna lá da Câmara, se referiu ao Glenn Greenwald como o marido dele. Agora o Glenn Greenwald, nessa entrevista, volta a reafirmar que é o marido dele. Afinal, quem é o marido nessa relação? Mas é o que menos interessa. O caso emblemático que a gente pode comparar é do Julian Assange. E não alisaram para o Julian Assange, não. Tanto é que ele ficou quantos anos lá na Embaixada do Equador, em Londres, fugido, porque se voltar, por exemplo, aos Estados Unidos, ele vai ter problemas. E na Suécia, né, onde ele estava sendo acusado de estupro, parece que já foi superado isso também. Então ninguém achou normal ele ter divulgado no Wikileaks aqueles documentos secretos todos do governo americano. Zé Então, Paulo, não sei. com todas as ressalvas que a gente pode fazer ao jornalismo que era praticado, né, até tendencioso por esse site aí, com viés mais à esquerda, né, a gente, nesse episódio específico, nós não temos uma relação do jornalista com os hackers, né? A relação que há é dos hackers passando um conteúdo para o jornalista. A gente pode discutir aqui, se você recebeu um material de fonte anônima, se você vai sair divulgando como foi feita a checagem, isso pode ser uma discussão jornalística do tema, mas não há crime envolvido até o momento. A questão do pagamento que o Rafael ressaltou é uma das possibilidades, né? Se tiver comprovado o pagamento pela aquisição desses diálogos, aí você vincula o jornalista à quadrilha. Se não houver pagamento, mas houver um pedido, se o jornalista eventualmente tiver pedido para, olha, vamos hackear o fulano de tal, ele também está envolvido com a quadrilha. Mas não foi isso que aconteceu, né? Segundo as informações que a polícia colheu até o momento, os hackers tiveram uma atuação, não se sabe a mando de quem, se por uma aventura, se por um desejo pessoal, e depois procuraram a Manuela Dávila para conseguir o telefone do jornalista, do Intercept Brasil. A Manuela Dávila, segundo um jornal, eu não me lembro qual, divulgou no fim de semana, recebeu parte desse conteúdo, né? Ela recebeu do hacker parte desse conteúdo, até para ele mostrar que ele tinha alguma coisa, e ela disse, olha, então tá aqui o telefone do jornalista, acho que esses fatos são graves. Até o momento não vejo crime praticado por ela também, pode ser que novos elementos surjam, nós estamos no calor dos acontecimentos, é difícil a gente já sentenciar o fim desse caso. Acho que a gente se assustou com o fato de ter aparecido o nome dela, né? Apareceu o nome da Manuela Dávila,
que tem toda uma controvérsia aí por causa da campanha e dessa polarização absurda e agressiva que existe no Brasil. Então, todo mundo ficou meio assustado. Ué, como é que a Manuela Dávila aparece nesse caso? Mas depois que ela esclareceu os fatos, não apareceu nenhuma correlação criminal aí entre nenhuma das partes. Acho que o mais importante agora, acho que tem duas frentes aí para se avançar, é primeiro o financiamento do crime. Houve financiamento do crime? Acho que essa é a pergunta mais importante. E se houve financiamento do crime, por quem foi? Aquela velha história de siga o dinheiro, né? Vamos entender de onde veio tanto dinheiro nas contas do estelionatário. Parece que apareceu um dinheiro aí que é incompatível com o rendimento exato. do casal, né? E a segunda questão é com relação ao conteúdo das mensagens, né? Ao conteúdo das mensagens, especialmente no que diz respeito à atuação do procurador Deltan Dallagnol, ganhando fortunas para fazer palestras e tal, quer dizer, criando uma vida paralela à sua carreira de Estado para ganhar dinheiro. Então, nada do que a gente está discutindo aqui, a participação da Manuela Dávila, do Glenn Greenwald, do hacker, nada disso faz desaparecer de uma hora para outra o conteúdo das mensagens. A gente não tem como escapar dessa cobrança dos órgãos responsáveis, do Conselho Nacional de Justiça, não sei quem mais pode... Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público e tal, de dizer, ok, esse rapaz precisa de um limite porque ele ultrapassou todos, né? Alguém precisa pôr um limite nesse rapaz. Então, o financiamento dessa ação criminosa, se houve de quem veio o dinheiro e como é que nós vamos tratar a questão do conteúdo das mensagens. Acho que uma coisa não pode interromper a outra.